Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje, Saga do Flash número 2. Praticamente aí um mês e meio depois ali da chegada do número 1, a Saga do Flash de Mark Waid, temos o segundo volume dessa coleção da DC que veio aí com certeza para ficar no lugar da cancelada Saga do Superman. Aqui a gente tem um quadrinho em capa cartão, com 144 páginas e o preço de capa de R$ 39,90. Essa edição reúne as histórias The Flash, 67 a 70, e Lanterna Verde, 30 e 31. Temos um crossover, e justamente esse arco aqui, ó, a Guerra dos Gorilas, são 4 partes, 2 na revista do Flash e 2 na revista do Superman. Mas antes a gente tem 2 histórias solo do Flash, onde ele está lá lidando com seus problemas corriqueiros. E nesse caso, ele vai lidar com o ressurgimento de um antigo vilão chamado Abracadabra. E como tudo na vida do Flash não pode ser simples, esse vilão é um personagem que, na verdade, ele não pertence a essa linha temporal. Ele veio de 64 séculos no futuro. E tudo isso o Flash vai descobrir durante essa batalha, que vai acarretar em uma ida dele para esse período onde o Abracadabra se originou, né? E a história conta inclusive com a participação de uma outra heroína que vem dessa época. Aqui a gente já tem um vislumbre de como o personagem está começando a lidar melhor com a questão dos poderes que ele tinha descoberto aqui, porque é uma história meio que de origem, contando o início da carreira, mas ao mesmo tempo ele já é jogado numa história subsequente, onde ele é acionado pelo rei Solozar, que é o rei dos gorilas, e que estava, na verdade, buscando pelo outro Flash, né? Então, aqui o Wally literalmente está lidando com o legado do Flash anterior. Mesmo em alguns trechos, aí já falando dessa história desse Flash com o Lanterna Verde, a Revolução dos Gorilas é uma história que mostra, inclusive, um pouco da desconfiança de alguns membros da Liga da Justiça para com o Wally, né? Tá rolando uma mudança da sede da Liga da Justiça. Um aspecto curioso dessa edição é a união, né, de 2 vilões cujo o grande diferencial é o intelecto. De um lado a gente tem o gorila Grodd, e o fato dele ser um símil que teve o seu intelecto super desenvolvido a partir de uma substância, um asteroide que caiu na África, na região onde ele era natural. E do outro lado, o Hector Hammond, que era um cientista que teve contato com esse mesmo artefato e também teve seu intelecto aumentado. Só que de um lado, o intelecto de um se tornou um diferencial e fisicamente ele continua íntegro e até mais forte, que é no caso do Grodd, enquanto o Hector ele teve a cabeça dele aumentada e o corpo dele definhou. Então a gente vê aqui 2 opostos, né, de seres, de criaturas que vão fazer oposição tanto ao Lanterna Verde quanto ao Flash, e cada um à sua maneira vai afligir os heróis, né? Esse é o tipo de arco que, se fosse feito atualmente, seria 6, 8, talvez até 12 partes. E aqui foi tudo resolvido em 4 edições, algo bem dinâmico e com algumas participações de coadjuvantes que enriquecem ainda mais a narrativa da história. Essa parte do Lanterna Verde escrita pelo Gerard Jones, com arte de Romeu, né, M.D. Wright é o desenhista. E quanto a parte do Flash, ela é desenhada aqui pelo Gary Jones. Então a gente tem essa desconfiança por parte de alguns membros da Liga da Justiça. Está rolando uma mudança de sede, e no meio dessa mudança de sede o Flash é convocado para essa missão de ajuda ao Rei dos Gorilas, e o
o desaparecimento dele sem maiores explicações provoca no Hal Jordan uma preocupação e ele parte em seu encalço. Então aí a gente tem o Hal Jordan primeiramente investigando o desaparecimento do Flash e depois lidando junto com o Flash já com o problema que está acontecendo na África, o problema que mostra o gorila Grodd. A história já começa mostrando o Grodd lá, ele livre, saindo da cadeia, e por conta disso toda uma revolução acontece. É uma história muito corrida, por conta de ser uma história do Flash, as coisas acontecem realmente num ritmo mais acelerado. Inclusive isso me agradou mais do que no primeiro volume, onde me parecia que o Mark Waid estava mais preocupado em contextualizar, mostrar um pouco da personalidade do Wally. Aqui ele já está mais solto, ele já está mais heróico, mas ainda lida com uma certa insegurança. Voltando, né, para as histórias iniciais, essa batalha dele com o Abracadabra é uma batalha onde em alguns momentos ele está ainda se questionando se está fazendo a coisa certa ou não, se ser herói é isso mesmo, se as decisões que ele está tomando são as decisões mais acertadas. Então a gente vê um herói em construção, e isso pode ser interessante para quem conhece pouco do personagem e está querendo aí mergulhar de vez nesse universo da velocidade. De repente, se você saiu do filme do Flash e está querendo conhecer o Flash nos quadrinhos, essa HQ pode ser para você. Já está no número 2, mas ainda é muito fácil de encontrar o número 1. Acredito que a tiragem deve ter sido alta e esse aqui deve ter sido até então um dos maiores sucessos de venda da Panini esse ano. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Um forte abraço e até a próxima!